Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao quarto encontro científico do Dia Internacional do Brincar, 2021. Uma realização do Instituto Nexo e o Museu do Brinquedo de Fortaleza. O evento tem como objetivo comemorar e celebrar o Dia Internacional do Brincar e possibilitar diálogos, reflexões e discussões sobre o jogo, o brinquedo, brincar, brinquedotecas e infância, além de favorecer e compartilhar experiências científicas inovadoras transformadoras no eixo do lúdico. Eu me chamo Luana Caetano de Medeiros Lima e serei mediadora dessa atividade. Na manhã de hoje, teremos o ateliê lúdico, a brincadeira e o jogo no ensino remoto, da necessidade à criatividade. Nós teremos o tempo de 1h30, né, para a explanação do nosso palestrante e as nossas perguntas. Todos os participantes deverão permanecer com os microfones e as câmeras desligadas para termos, né, uma boa compreensão da palestra. As perguntas feitas ao palestrante vão ser respondidas, né, ao final da palestra em blocos de 3 perguntas. As perguntas devem ser feitas pelo chat usando o seguinte código: #pergunta ao palestrante ou #pergunta aberta. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo chat e serão tratadas no momento apropriado. Pedimos que qualquer pessoa que deseje fazer o uso do microfone informe também, né, no chat, quero falar, #quero falar. Assim a gente vai conseguindo manter um diálogo e eu vou ficar dando esse suporte ao professor, certo? Então, gostaria de convidar o palestrante Helenilson dos Santos. O professor, especialista em psicomotricidade, aplicada à educação e pós-graduado em jogos cooperativos e cultura de paz, graduado em educação física, licenciatura plena, professor efetivo na rede municipal da Praia Grande e Cubatão, né, membro do corpo docente do curso de educação física da UniBR, Faculdade de São Vicente. Já ministrou cursos e palestras em cidades de Baixada Santista, outros municípios do estado de São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco, com temáticas ligadas à educação, jogos cooperativos e recreação. Destaca-se que em julho de 2019 ministrou a oficina de Jogos Indígenas e Africanos para professores de Educação Física da Rede Municipal de São Vicente e São Paulo. E em novembro de 2019 esteve no Congresso de Educação Física da USP, para abordar o mesmo tema. Contribuiu com artigos científicos na construção de coletâneas lançadas pela editora Bagai e pelo Instituto Nexo, em 2020 e 2021. Neste ateliê lúdico, a descrição do ateliê será o uso e a criação de jogos e brincadeiras com recurso lúdico e educativo durante o isolamento social na pandemia, estratégias ludiformes na mediação lúdica e compartilhamento das experiências lúdicas. Então, professor Helenilson, seja bem-vindo, estamos felizes com a sua participação no evento, né, do 4º Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença das pessoas aqui, tá? Agradeço vocês terem acordado um pouquinho mais cedo aí no sábado, né, para estar aqui assistindo, e espero, então, contribuir, fazer jus aí a esse sacrifício aí, né, de sabadão acordar cedo. Bom, então, a oficina de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre, um tema atual, né, porque ainda estamos passando por esse processo de reinvenção das nossas práticas, a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, e falar um pouquinho sobre a questão da brincadeira, de como ficou a educação física durante esse período de pandemia, por meio de algumas experiências que eu tive, e também por meio de um trabalho científico que eu fiz junto com um amigo meu, professor Alfredo Duarte. Nós fizemos um trabalho a respeito disso, sobre educação em tempos de pandemia, um artigo científico que eu vou apresentar para vocês alguns trechos desse trabalho, e depois, já caminhando para o final da palestra, vamos tratar de práticas. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho feito com os meus alunos,
e também compartilhar com vocês uma atividade que pode ser realizada, tá? E aí eu já vou de antemão pedindo para que vocês se organizem aí, que vocês tenham acesso a um caderno, ou pode ser uma folha, a uma caneta, tá? Que vocês tenham uma caneta. E, se possível, quem tiver acesso, se você tiver tampinha de garrafa PET, né? Eu vou pedir para que você tenha 3 garrafas PET de uma cor, 3 garrafas PET de outra cor. Ou se você tiver que cortar um papelzinho, corta um papel de um jeito, 3 papéis de um jeito, 3 papéis de outro. Ou recorta 3 papeizinhos de uma cor, 3 papéis de outra. Você vai ter que ter esse material aí para você poder estar fazendo a nossa oficina, que a ideia também é a gente trabalhar a questão da oficina. Então, logo mais eu explico. Mas aí, enquanto eu estou falando, né, enquanto eu estou explanando, aí quem puder adiantar esse material, lembrando de novo, um caderno, uma caneta, e aí como é um jogo, você vai precisar de 3 peças de uma cor, 3 peças de outra, que aí você pode usar a sua criatividade aí para você ter as 3 peças de uma maneira, as outras 3 peças de outra, tá? Já é um desafio da manhã aí, você ter criatividade para isso, tá? Às vezes a pessoa já tem um jogo de dama em casa, já tem um jogo que dá para aproveitar as peças do jogo de dama, ou se você não tiver, tem que usar a criatividade. Pega 3 pregadores de uma cor, 3 pregadores de outra, tá? Use sua criatividade para fazer essas 3 peças, que a ideia é a gente também trabalhar a questão de compartilhar um jogo com vocês que eu fiz com os meus alunos. E aí vai precisar disso. Tudo bem? Então, vamos para a apresentação, que eu vou primeiro para a parte científica, depois a gente vai para a parte prática, tá bom? Então, vou apresentar aqui de novo. Só me confirma aí, Luana, se apareceu, tá bom? Apareceu, professor. Aqui, dessa Tá maneira. ótimo. Ó, tá Uhum. trocando de slide? Tá Tá, trocando? tá Ah, ótimo. beleza. Tá ótimo. Tá bom, então essa é a nossa oficina, né? A brincadeira e o jogo no ensino remoto. Da necessidade à criatividade, né? Nós passamos um período aí em que fomos pegos de surpresa, então houve inicialmente essa necessidade e ela foi contornada com a reinvenção, né, dos educadores, dos professores e a sua criatividade, né? Não teve jeito, tivemos que ser criativos, tivemos que nos reinventar. Então, já foi apresentado, né? Ele está resumido. Eu sou o Ele Santos, sou psicomotricista, atuo na educação física, nas redes de Praia Grande, Cubatão, e na Faculdade de São Vicente, no IBR. Eu estou atuando nesse momento com o Fundamental 1 nas escolas. Já trabalhei com educação infantil, né, e agora eu estou com o Fundamental 1. E na Faculdade de São Vicente eu trabalho no curso de educação física, né? Já ministrei já rodei bastante cadeira lá, tá? Então, vou dar prosseguimento. Então, esse trabalho, né, eu e o professor Alfredo Duarte, nós nos juntamos para fazer um trabalho sobre essa questão de como a pandemia impactou, primeiramente, a educação, né, a gente vai ver no sentido macro, né, que é a educação como um todo, porque afetou toda a sociedade, e a educação também. Nós atuamos na educação física, então nosso interesse era saber como que a educação física ia se virar diante desse momento, né? Então, falei, né, que a pandemia impactou o setor de economia, saúde, segurança e também, concomitantemente, da educação, né? Não tinha como não ser afetado, né? A educação, ela trata da relação humana, e a relação humana, ela foi totalmente afetada nesse período, né? E aí, um autor Machado, né, que foi citado no nosso trabalho, ele fala em sua obra que não existiu nenhum tipo de aviso prévio e o coronavírus aí surgiu, pegando toda a humanidade desprevenida. E, a princípio, isolando a maior parte da população mundial em suas residências. É algo que nós estamos vivendo, né? Interessante que a gente vai falando de coisa aqui que, não, ao mesmo tempo, é passado e ainda é presente, né? No meio deste turbilhão de acontecimentos e incertezas que assolava a população mundial, encontrava-se também o setor da educação, né?
Com o necessário isolamento social, a fim de se evitar aglomerações de pessoas, surgiu a questão também indagada. O Machado ele fez uma pergunta: como dar continuidade ao ensino com as suspensões das aulas presenciais? Os professores foram pegos nessa indagação, nesse questionamento, né? E agora, né? Como que a gente vai dar continuidade ao processo educacional? Como que a gente vai continuar a dar as nossas aulas, sendo que não tem mais a questão presencial, não vai ter mais essa questão da presença do aluno, o professor e o aluno não estariam mais juntos, fisicamente, pelo menos, né? Então, um grande desafio. Vocês sabem que sair da zona de conforto é sempre um grande desafio, né? E isso em qualquer âmbito. Sair da zona de conforto é um desafio. E para a área da educação não seria diferente. Por mais que os professores atuem no seu dia a dia com criatividade, existe sim uma zona de conforto naquilo, né? Existe a zona de conforto da quadra para o professor de educação física, existe a zona de conforto da lousa para a professora de sala de aula. Então não teve jeito. Essa zona de conforto ela foi abalada por algo totalmente inesperado e que pegou todo mundo realmente de surpresa. Sabe-se que neste referido momento, a normalidade escolar anterior não mais existe. Não se pode retroceder ao que não existe mais. É fato que uma nova realidade foi instaurada em toda a sociedade, inclusive no espaço escolar. Então não adianta o que o Grabowski fala aqui, de certa forma, é que não adiantaria chorar sobre o leite derramado, né? Uma velha expressão. Não adiantaria ficar de forma saudosista pensando naquele modelo de escola que tinha, porque não tinha mais, né? Nós fomos pegos na nossa, como eu já falei, na nossa zona de conforto e no nosso local de trabalho. Não existia mais aquele local de trabalho tradicional, que é a escola, que são as paredes, que é a quadra, enfim. Diante disso, a educação do planeta alterou de maneira drástica a utilização da chamada EAD. Era algo que já estava em desenvolvimento, né, a educação à distância, a gente já sabe que está crescendo cada vez mais, mais no ramo do ensino superior e do ensino profissionalizante, a gente já sentia essa mudança, né, as faculdades, a questão de profissionalização, já estava adotando o EAD. Mas a escola formal, até esse momento, né, a escola de base, até então não trabalhava tanto o EAD, mas de repente aconteceu isso aí. Aí fala um pouquinho da educação à distância, pela qual o ensino é realizado de maneira remota em plataformas digitais, né, é o que fala o Figueiredo. E por conta do isolamento, as escolas deveriam criar meios de dar continuidade à rotina dos estudos, utilizando o que Machado chama de cyberespaço, né? Então, de repente, aqueles professores que muitas vezes pediam ajuda para tirar uma fotocópia, né, a chamada Xerox, né, com dificuldade ali na secretaria, porque ele já tinha o seu modo de dar aula constituído, ele se deu conta que ele teria que utilizar o chamado ciberespaço para poder dar continuidade às suas aulas, né? E isso afetou todo mundo, desde professores das disciplinas tradicionais aí de português, matemática e educação física também, por incrível que pareça. Este momento de busca e soluções, isso aí já é algo que é acrescentado pelo Alfredo, né, que é o Alfredo Duarte de Lima, e eu ali, esse já é o nosso trabalho, na página 48, fala assim: este momento de busca e soluções de problemas é capaz de proporcionar aos docentes e discentes a oportunidade de praticar adaptabilidade, paciência, resiliência, em um momento em que o ensino virtual e suas ferramentas motivadoras se tornaram o motor da unidade escolar nessa fase de pandemia. Não tinha outro jeito, né? O ensino virtual, ele acabou se tornando o eixo principal, não teve jeito, não teve outra alternativa. Pois lidam diretamente com a participação dos principais personagens envolvidos no processo educacional, professores e alunos. Esse é o principal núcleo de contato, né? A gente sabe que tem a sociedade, tem a família, tem a coordenação, mas o núcleo principal da educação é essa relação professor e aluno, né? Que é ela que foi, e ela que sentiu mais essa questão do afastamento, né?
Então, de alguma forma, ela teria que acontecer. Até o desenho faz uma alusão ali sobre as pessoas fazendo contato por meio da tela, né? E aí esse contato teria que acontecer, mesmo que não fisicamente, de outra forma. Então, foi uma forma de se adaptar, de ter que ter paciência, né? Porque muitas vezes o professor ele era motivado a utilizar uma ferramenta virtual e por questão de impaciência, eu não sei mexer com isso não, aí vou continuar dando a minha aula mesmo do jeito tradicional, porque eu não tenho paciência para aprender isso não. Não teve jeito, ele teve que ter paciência, né? Ele teve que ter essa resiliência, ele teve que buscar ferramentas, buscar tutoriais para aprender a mexer em novas ferramentas, não teve jeito, né? Por mais que houvesse uma resistência, o momento em si pedia para que ele tivesse essa adaptabilidade. Então, mais uma vez aí, um trechinho do nosso trabalho. Conforme mais docentes do mundo inteiro se envolveram com a aprendizagem à distância, muitos tiveram a percepção de que o que tem sido tradicionalmente transmitido em sala de aula pode ser realizado de maneira satisfatória também no ambiente virtual, desde que lhes sejam oferecidas as ferramentas necessárias e adequadas, tanto para docentes como para discentes usufruírem dessa possibilidade. Então, duas coisas aí nesse trechinho a se analisar, né? Primeiro, os professores tiveram esse insight, não é que realmente dá para a gente fazer o que a gente fazia no ambiente físico, no ambiente virtual também dá para fazer? Olha que interessante. Então, eles tiveram essa quebra de resistência forçada, de certa forma, né? Mas eu vejo muita gente que trabalha comigo que era muito resistente a novas tecnologias e hoje está deslanchando nessa coisa aí. Está produzindo jogos, produzindo coisas, porque foi obrigada, mas percebeu que é possível sim fazer. Tá? Então, muitos professores tiveram realmente esse insight de que é possível sim trabalhar com os alunos no ambiente virtual. Tá? Mas aí tem uma outra parte ali embaixo, que é interessante destacar. Desde que lhes sejam oferecidas as ferramentas necessárias e adequadas, tanto para docentes como para discentes usufruírem dessa possibilidade. Então, os professores, pelo menos nas redes aqui que eu conheço, eles não tiveram, assim, um aporte até uma questão de suporte mesmo, de equipamento, assim, de falar assim, pô, professor, o seu equipamento é legal, você tem uma internet legal, foi meio que assim, o professor meio que teve que se virar nisso aí. Eles passaram a missão, né, a ser cumprida, mas não perguntaram se o professor, como é que está a sua internet, como é que está seu computador, tá legal? Eu mesmo, pessoalmente, tive que trocar de computador, eu tive que trocar de notebook, porque o meu notebook até então, para o que eu utilizava ele dava conta. Agora, eu tive que fazer um upgrade no meu equipamento, né, até por questão da faculdade também, que passou a ser virtual, e os professores também tiveram que fazer isso, trocar de celular, trocar de computador, e aí tem o outro lado, né, tem a questão do aluno. Nem todo aluno tem esse acesso à internet. Tivemos casos aqui de alunos que a mãe tem 5, 6 filhos, né, para fazer esse trabalho de ensino com as crianças, e só tem um celular com internet na casa, né, só tem um celular. E a mãe chega à noite, e aí ela tem que dar conta de fazer a lição dos 6 alunos à noite, com esse único celular que tem acesso à internet, tá? Para passar para eles. Tá? Então, tem esses casos também. Tem a questão de, realmente, famílias que não se interessam, a gente também tem isso. Tem famílias que se interessam em fazer atividade online, mas não tem o suporte, a internet adequada, um acesso adequado. Então, tem tudo isso. Então, tem vários obstáculos nesse ensino virtual, né? Nem tudo é mil maravilhas. Sendo assim, por meio dessa experiência social e educacional, com a presença ou ausência de interlocução por meio virtual e remoto, muitas formas de aprendizagem estão em andamento, inclusive com notáveis avanços, né? Então, ferramentas estão sendo criadas, né? Ferramentas estão sendo desenvolvidas, professores estão se apropriando de ferramentas virtuais,
professores estão aprendendo a trabalhar com a internet, com essa, essa forma de interação, mesmo que à distância, né? Então, o aprendizado está acontecendo. E essa é uma experiência que não tem como, no futuro, mesmo passando esse período, que a gente está doido para que passe logo, ele não tem como não deixar marcas, né? A gente sabe que vão ficar algumas marcas, coisas que aconteceriam daqui a uma década, em um ano, elas aconteceram, né? Algumas transições, algumas mudanças em relação à educação. Então, não tem como essa experiência não deixar suas marcas, né? Positivas, né? Negativas, ou seja, a sociedade ela vai mudar, não tem jeito, e a educação também. Aqui tem o exemplo de algumas ferramentas que são utilizadas, que eu utilizei também com os meus alunos, né? As aulas por meio do Google Meet, a ferramenta Padlet, né? O Zoom, o YouTube eu usei bastante, eu já utilizava o YouTube antes desse período. Tem as atividades do Google Forms e, inclusive, grupos de WhatsApp. Né? Muitas das salas de aula com as quais eu trabalho, elas foram as aulas realizadas por meio de WhatsApp. A sala de aula tradicional se tornou um grupo de WhatsApp, tá? Isso aí, bastante também. Meu celular também quase pifando, né, de tanto grupo de WhatsApp, porque tem o grupo da sala, tem o grupo eu tenho 10 salas de manhã e tenho 6 salas à tarde, então são 16 grupos. E aí ainda tem dos grupos da tarde, ainda tem o grupo de orientação educacional da sala, então são mais 6 grupos, então já são mais 22 grupos que foram adicionados aí. Aí o celular vai, né, pirar, né, porque é muito grupo, muita informação, aí de vez em quando tem que estar limpando, porque é muita coisa, não é fácil não. E às vezes até é bem cansativo, né, porque a gente tinha nosso período de aula ali, que começava de tal hora a tal hora, e hoje em dia, por exemplo, eu estava recebendo mensagem no WhatsApp aqui 11 da noite, meia-noite, eu não olho, né, eu deixo para olhar no outro dia, mas que o pessoal manda à noite, manda de madrugada, manda mesmo, né, você tem um grupo de WhatsApp, então a gente tem essa coisa de o trabalho ter invadido a nossa privacidade, não tem jeito, né, então se a gente não der uma freada de vez em quando, de repente a gente está envolvido numa atividade assim e toma conta da gente, a gente está sábado e domingo trabalhando, né? Mas, enfim, faz parte. E aí eu falei, né, até agora, sobre a questão global, né? Como eu falei para vocês, eu comecei no macro, eu falei de como a educação foi afetada como um todo, né? Primeiro, eu falei um pouquinho sobre a pandemia, como ela afetou a sociedade. Nesse ínterim estava a educação inserida, não tinha como ela não ser afetada. E aí a gente, partindo do macro, a gente vem para a questão e o brincar, né? Como que fica o brincar nessa situação? Por quê? Eu ministro as aulas de educação física. Elas são baseadas em atividade motora, ela é baseada em jogos, ela é baseada em brincadeiras, né? Ela é baseada no contato entre as pessoas. E aí vem essa pergunta, né? E aí, como é que vamos dar continuidade a essas coisas para o meio virtual? Como que o professor de educação física vai dar continuidade ao seu trabalho direcionado à brincadeira? Como que a professora nós temos professores de pedagogia que também são maravilhosos, né, em relação a trabalhar o brincar com seus alunos, e aí o brincar ficou afetado, né? Eu acho que aqui tem pessoas nessa sala que já são estudiosos até do brincar, vocês sabem de toda a relevância que esse elemento, a brincadeira, traz no aspecto educacional, no aspecto social, no aspecto cognitivo das crianças, e aí como dar continuidade a isso, né? Então, não foi fácil, né, não está sendo fácil, né, porque realmente a
a perda do contato físico entre as pessoas e a perda do contato entre os alunos, né, é super complicado, né, em relação a você dar continuidade a um trabalho baseado na brincadeira, né, mas a gente tem essa prerrogativa de dar continuidade a isso. E aí eu vou parar aqui um momento a nossa apresentação, porque daqui a pouco eu vou falar das coisas que eu fiz, né? Vou falar das coisas que eu fiz. Mas aí eu abro esse momento para que vocês possam falar também, né? Porque eu sei aqui que tem gente que trabalha também com o brincar, né? E aí eu abro esse espaço para que vocês falem, alguém possa contar a sua experiência também, como que você conseguiu dar continuidade com seus alunos, se você já trabalha a questão da brincadeira com eles, como que foi para você, a sua experiência? Se alguém quiser abrir o microfone e trazer a sua experiência, que aí depois eu trago a minha, tá? Aí eu abro para vocês aqui, como é que foi para vocês, pode falar mesmo, se alguém quiser falar, tá? Eu deixo esse espaço aberto aqui, né? Se você trabalha com a brincadeira, como é que você trabalhou no ambiente online? Como é que foi para você, tá? Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Tio Bill, conheço você, hein, tio Bill? Você é famoso aí na área da educação, da brincadeira aí, você é fera, você é fera. Obrigado, meu querido. Eu até coloquei no chat agora, hoje, né, esse ano de 2021, eu trabalho com 27 classes, né, eu estou atuando no ensino fundamental 1, anos iniciais, né, primeiro ao quinto ano. E eu consigo trabalhar todos os conteúdos da BNCC, que nos é pedido para trabalhar todas aquelas competências e habilidades. Eu trabalho todos os conteúdos através de jogos e brincadeiras. Eu acredito muito na força que o brincar tem, né? Sem contar que já é nato da criança, né? Então não adianta a gente querer ir contra isso. Então todos os meus conteúdos, na verdade, desde o ano passado que eu estava na educação infantil também, eu trabalho com jogos e brincadeiras. Então, eu faço adaptações, tanto da parte de ginástica, como da parte de esportes, tudo que precisa ser passado para as crianças, eu consigo fazer essas adaptações aí. Você poderia dar um exemplo, uma brincadeira que você conseguiu fazer com as crianças e deu certo? Você fazendo no ambiente virtual? Sim, sim. Hoje nós estamos aqui na minha cidade, né? Eu estou bem no meio do estado de São Paulo, no interior, na cidade de Jaú. Nós já estamos no ensino híbrido, mas há um mês e meio atrás nós estávamos só no remoto. A última atividade nessa modalidade de ensino que eu mandei foi uma brincadeira que eu fiz para trabalhar a parte de ginástica, né? Que chama Qual Você Escolhe. Então, o que eu fazia? Eu mostrava, através de vídeo, né? Aqui não foram aulas síncronas, só assíncronas. Então, eu mostrava no vídeo 2 cartões ou 2 figuras. Por exemplo, eu perguntava para os meus alunos, você prefere cachorro ou gato? Aí o aluno que preferia cachorro, eu virava essa ficha e atrás tinha escrito. Então, você vai fazer, por exemplo, 5 polichinelos. O aluno que escolhia gato, eu virava a ficha, aqui atrás tinha, você vai fazer 10 abdominais. E assim eu fui conduzindo a minha aula, trabalhando a parte de ginástica, né? Então, esse foi um dos exemplos que eu fiz e que eu mandei as aulas. Então, eu recebo bastante feedback positivo e isso eu vejo entre os professores de educação física, que está bem escasso, né, receber os feedbacks dos alunos, principalmente nessa faixa etária que eu trabalho, mas com essas atividades, através do brincar, eu consegui bastante coisa legal. Perfeito, perfeito. É um exemplo aí, no caso de reinvenção, de readaptação. Claro que o tio Bill também deve ter tido o momento lá dele
dessa questionamento, né? E agora, né? E agora? Né? Mas temos essa coisa inerente da criatividade, não querendo puxar sardinha, mas o professor de educação física é muito criativo, né? Conheço também outros professores de outras disciplinas que também são muito criativos. Tem a professora Cíntia, que ela é pedagoga, ela é uma pessoa super criativa também. Conheço pessoas que são hiper criativas. Se alguém quiser dar mais algum exemplo, tá? Eu abro para mais uma fala e depois eu dou continuidade. Se alguém quiser dar um exemplo de como que você fez para se readaptar dentro dessa realidade, eu deixo em aberto. Alguém gostaria de falar, compartilhar? Mais alguém? Tranquilo, gente, senão a gente já prossegue daqui, tá bom? Eu fico me coçando para falar, viu, professor? Pode falar, Luana, pode falar. Eu também, como professora de educação física, né, a gente passa por bastante desafios. E o que eu acho assim, que está mais difícil, assim, a maior dificuldade na minha realidade, eu sou do ensino médio, né, aqui do estado do Ceará, e aí no município de Maracanaú, e a minha maior dificuldade é a gente tentar inovar, vir com ideias, com projetos interdisciplinares, né, e o pessoal dizer que não, que quer ficar no tradicional, que quer fazer. São dos maiores tabus que eu estou vivendo atualmente na minha escola, né. Já está difícil para todo mundo, mas quando a gente passa, a gente tem muita energia, né? Eu acho que é uma característica do professor de educação física, e aí a gente quer estar sempre movimentando e tentando trazer algo novo para os alunos, e eu estou utilizando o jogo, né, para trabalhar todos os conteúdos da educação física. E aí a gente tenta fazer brincadeiras, né, e puxar para os meninos, e a gente cria jogo, a gente vai buscando, a gente estava tentando da melhor forma possível dar essa empolgada, digamos assim, né, com os alunos, mas a maioria, quando você chega no grupo de professores para que a gente vá falar, que a gente, vamos fazer algo diferente, por exemplo, eu utilizei as oficinas, né, do Brincar na UFC, que foi o que a gente teve a vivência com os grupos Brincando com a Ciência, como aula de campo. Foi a minha invenção para eles, assim. Então, eu fiz com que os alunos participassem, no lugar de ter a minha aula propriamente dita, a gente participou do Brincar, fazendo como se fosse uma aula de campo. E aí, depois, os alunos teriam que falar, né, as experiências, contar como foi. Então, teve muita oficina legal que eles conseguiram. A gente trabalhamos no Brincar da UFC, a gente trabalhou a parte da robótica, né, fazendo uma oficina foi até o professor Douglas, e aí os meninos ficavam falando comigo no chat, Luana, que legal, não sabia que eu podia fazer um helicóptero de papel, não sei o quê, que é um modelo que tem da NASA, ele falou, então foi bem divertido, a gente acaba tentando utilizar, né, a nosso favor, mas o que eu acho que está sendo mais dificultoso é justamente isso, os professores perceberem e apoiarem, né, e ajudar. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Eu também, na minha escola, eu desenvolvo alguns projetos, né? Projetos de trabalhar a africanidade, projeto de trabalhar a questão indígena. E eu vejo realmente, às vezes, que as pessoas, elas têm essa resistência com algo que vai ser muito trabalhoso, né? Já tem aquela visão, nossa, vai dar muito trabalho, né? Só que aí nós estamos num momento que não dá para fugir disso, né? A gente chegou num ponto que o tradicional é como eu falei ali, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. O tradicional, infelizmente, no momento, ele está pausado. Ele entrou em modo pause. Né? Não é que ele foi descartado. O tradicional entrou em modo pause. Então, a gente está sendo levado praticamente de forma obrigatória a uma renovação, a fazer algo diferente, né? E o que eu vou falar agora, os exemplos que eu vou passar para vocês, eu vou dar 2 exemplos de aula que eu fiz com os meus alunos, aqui no ateliê, então. E muitas vezes, você pensar em inovar não significa necessariamente você trazer algo novo à tona. Você pode inovar com algo antigo. Você rebuscar
algo do passado, uma forma de se fazer algo do passado, claro que com uma nova visão, com uma nova questão de você observar essa atividade, mas que muitas vezes o inovador, ele já está lá atrás. É muito interessante isso, como as coisas são cíclicas, e muitas vezes, quando a gente pensa assim, eu vou ter que fazer algo novo, vou ter que aprender tudo novo. Não, de repente, se você repensar lá atrás, não, mas aí dá para aquilo que eu fazia lá antes, eu posso fazer de uma forma diferente, mas isso não é novo. Ele é o antigo, mas ele vai ser utilizado de uma nova maneira, tá? E aí eu vou passar para vocês que vocês vão entender mais claramente do que eu estou falando, tá? Eu vou vou voltar para a apresentação. Obrigado aí pelo momento aí da participação da Luana, o tio Bill. O tio Bill é um grande ícone aí da recreação, da educação. Muito obrigado pela participação aí, tio Bill. Vou passar para cá. Vamos voltar. Beleza. Só confirma para mim, Luana, se vocês estão enxergando. Por gentileza. Ok, tá passando direitinho. Tá, legal. Então, vamos lá. Então, e o brincar, né? Então, isso aqui é um link que eu tenho. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Professor Elê Santos. Quem quiser se inscrever lá, de vez em quando eu estou colocando alguma coisa interessante. E aí eu coloquei essa aqui com certeza o tio Bill conhece, outros conhecem aí, que é aquela brincadeira do quando eu digo sim. Ela não tem nada de novo, tá? Eu acho que quando eu estava na escola, como aluno, o pessoal já fazia essa atividade, né? Quando eu digo sim, é uma atividade muito utilizada na recreação, e eu tenho um vídeo no YouTube. Eu já tinha um canal no YouTube, né? Ele tinha uma intenção mais de compartilhar com outros professores as atividades, e eu passei a utilizar também o canal como uma forma de ter contato com os meus alunos. Como? Eu falei para vocês, a sala de aula está no WhatsApp, né? Então, eu passava o link da atividade para eles verem no YouTube, porque eu preferia pelo YouTube, porque se eu mandar vídeo, como eu falei, eles têm dificuldade de acesso. Às vezes, eles não têm nem espaço no celular para baixar um vídeo. Pelo menos o YouTube não pesa tanto na hora dele assistir. Então, ele assistia a minha atividade no YouTube, e depois ele me mandava uma devolutiva. Ou poderia ser uma foto, ou poderia ser um vídeo dele fazendo, ou poderia ser um áudio. Eu citava um áudio, professor, eu fiz sua atividade aqui, achei legal, tal, né? Porque a gente tem que entender que muitas vezes o aluno não tem as ferramentas necessárias ali, ele não sabe fazer um vídeo direitinho, né? Aí a gente tem que analisar, até porque alguns são pequenos mesmo, né? Então, essa aqui é a atividade que eu passei para eles no YouTube. Eu vou passar aqui para vocês, e aí vocês vão entender. Tá lá no YouTube, professor Elê Santos, e aí é uma atividade antiga já, que o tio Bill já passava lá nos anos 80, eu acho, né? Nos anos 90. E essa aqui é a atividade. Ô, Luana, só confirma se o volume tá bom. Só tá ouvindo aí legal? Tá baixo. Tá baixo? Tá. Vou também tá aqui. Vamos ver se melhora. Melhorou? Eu não consegui aqui pelo notebook. Deixa eu tentar aqui pelo celular, se tá. O pessoal tá escutando direitinho. Vou passar aqui, ó. Ainda para mim nada. Então, só confirmando se o pessoal conseguiu ouvir. Estão conseguindo ouvir, gente? As outras pessoas aí? Não.
Não? Então, beleza. Então, eu vou fazer diferente. Espera aí. Voltar lá. Eu vou abrir no YouTube. Tio Bill tá sugerindo a gente fazer ao vivo, bora? Ah, é? Boa ideia. A gente pode fazer depois. Vou tentar no YouTube aqui, tá? Vamos ver. Vou colocar no YouTube. Vamos ver se melhora. Gente, aqui é o professor Elê com vocês e eu trago um desafio. Deu certo agora? Estão ouvindo? Ótimo. Estamos Quando eu digo sim. sim, beleza? Então, quando eu digo sim, na verdade é assim. O que eu disser, você tem que falar o oposto daquilo que eu falei. Porém, isso é na música. E a música é assim, ó. Quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, você tem que dizer não. Quando eu digo não, quando eu digo não, quando eu digo não, você tem que dizer sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, não, não. Não, sim, sim. Quando eu digo alto, quando eu digo alto, quando eu digo alto, você tem que dizer baixo. Quando eu digo baixo, quando eu digo baixo, quando eu digo baixo, você tem que dizer alto. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Baixo, alto, alto. Alto, alto, baixo. Ah, mas até agora foi muito fácil, né? Porque vocês tinham aqui a legenda ajudando vocês. Agora, vocês vão ter que ouvir aquilo que eu falei e falar o oposto sem a legenda. Então é assim, ó. Quando eu digo quente, quando eu digo quente, quando eu digo quente, você tem que dizer frio. Quando eu digo frio, quando eu digo frio, quando eu digo frio, você tem que dizer quente. Quente, quente, quente. Frio, frio, frio. Quente, frio, frio. Frio, quente, frio. Quando eu digo oi, quando eu digo oi, quando eu digo oi, você tem que dizer tchau. Quando eu digo tchau, quando eu digo tchau, quando eu digo tchau, você tem que dizer oi. Oi, oi, oi. Tchau, tchau, tchau. Oi, tchau, tchau. Tchau, tchau, oi. Oi, oi, oi. E é isso aí. E com esse tchau, eu me despeço de vocês. André? Eu só me despedi lá, tá, gente? Não é aqui não. Calma aí. Então, essa é a ideia, né? Eu mandava no WhatsApp para os alunos essa atividade. Eu falava, ó, gente, faz o que o professor está fazendo aí, depois vocês me mandam a devolutiva. Aí, de repente, você pode pensar assim, mas não fica uma coisa repetitiva, não? O aluno simplesmente vai ter que fazer o que o professor falou. Só que, por incrível que pareça, às vezes eu sou surpreendido, né? Porque os alunos são criativos. E aí teve um caso de um aluno que ele até superou o professor. Ele fez até melhor do que eu a atividade. Eu até falei que na próxima vez eu vou contratar ele, que ele foi melhor do que eu. Que eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês darem uma olhada no que ele fez, tá? Então vamos lá. Aí talvez, por questão do volume, talvez não fique tão bom essa, né? Mas aí vocês vão ter ideia mais ou menos do que se trata. Então, vamos lá. Ótimo. Estão vendo aqui, né? Tá vendo aí, Luana? Sim, professor. Então, aí o aluno me mandou essa aqui, ó. Então, talvez o volume não fique tão bom para vocês, mas eu falo para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Então, tá aqui, ó.
Beleza? Então, gente, vocês conseguiram ouvir? Ficou baixinho, mas deu para ouvir pelo menos um pouquinho? Sim, não? Conseguiu ouvir, Luana? Professor, foi espetacular, porque eu não estava com áudio direito, mas como a gente fala na educação... Deixa eu só desligar aqui o meu, peraí. Eu tentei ligar que não consegui. Mas, assim, como a gente fala na educação física, o corpo fala, então foi nítido, a gente leu o corpo deles dois, a comunicação dos dois. Eu escutei um pouquinho só do pandeiro, mas, assim, a sintonia dos dois foi belíssimo, gostei. Então, na verdade, é o pai, né, e a criança que é o meu aluno. Então, eles viram lá meu vídeo no grupo, e aí eles me mandaram essa devolutiva, né? E aí o pai tocando pandeiro, aí ele fala, quando eu digo sim, e o menino responde no cavaquinho, sim, sim, sim. Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei até com vergonha do meu vídeo, né? Porque eles são muito mais profissionais do que eu, né? Eu falei assim, não, vou contratar vocês, né? Então vocês veem que tem espaço para quando tem principalmente quando tem esse lado da família, né? Da família tá apoiando, também é algo muito importante nesse momento, né? O pessoal que tem uma família que apoia, que, não, vamos fazer sim, né, vamos dar continuidade, vamos auxiliar esse processo educacional, aí tem coisas muito legais, aparecem coisas legais, a gente vê que a criatividade aflora, né, e tem essa relação, se por um lado a criança está perdendo, né, esse aspecto social de não ter a convivência com os outros alunos, às vezes se a convivência familiar, ele tem uma boa estrutura familiar, né, não estou falando boa estrutura assim em relação a formação da família, né? Às vezes ele às vezes é um padrasto, às vezes ele vive com a avó, mas se a estrutura familiar é legal, né? A gente tem coisas bem interessantes, tá? Então esse aí foi um exemplo. Aí vou ao outro exemplo, que é a parte prática que a gente vai fazer. Então aqui tem uma cena do filme, aquele filme Rainha de Catuê, né? Que eu assisti ele, e aí eu me lembrei de uma coisa, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? Híbrido em que sentido? A gente até falou, a fala anterior foi sobre ensino digital, ali é digital, né? Foi totalmente passada de forma digital para os alunos. E aí a gente sabe que no jogo ele pode ser feito de forma digital, ou ele pode ser feito de forma analógica, né? Ali, por exemplo, na foto, a gente tem uma forma analógica de jogar. E aí, vendo o filme, me lembrei de uma coisa sobre o xadrez, né? Curiosa. Anteriormente a essa fase de computador, essa coisa de informática, as pessoas conseguiam jogar xadrez à distância. Não sei se vocês sabem disso, mas jogavam xadrez à distância por meio de carta. E, às vezes, um jogo demorava 1 ano, 2 anos, porque, né, um jogador mandava na carta a jogada que ele fez, ele descrevia a jogada que ele fez, ele falava, o rei para casa tal. Aí, cada um tinha um tabuleiro na sua casa, e aí a pessoa fazia a jogada da pessoa, né, ele mandou o rei para casa tal. Na verdade, peão, né, que o rei não mexe primeiro. Peão para casa tal. E aí ele respondia o peão dele para casa tal, escrevia na carta e mandava para outra pessoa. Então, eles ficavam nessa forma de jogar à distância, e o jogo poderia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque ele dependia da questão da pessoa raciocinar na jogada dela e ainda enviar pelo correio, né? Então, existia já a forma de jogar à distância, mesmo antes do computador, né? Que era a forma de se jogar por correspondência. Então, isso me deu uma ideia. Eu fazendo atividades pelo Meet também, que é outra forma que eu utilizava de fazer, que eu, aliás, utilizo ainda de fazer as aulas, né? Eu poderia colocar os alunos juntos para jogar de forma analógica, né? Claro que eu utilizo também jogos virtuais, eu uso jogos virtuais sim também, eu monto jogos virtuais, mas de repente trazer essa coisa do analógico também seria interessante. Só que eu não comecei com xadrez, tá? Eu parti para um jogo mais simples, que é um jogo chamado Xixima, tá? Não sei se vocês já conhecem. Alguém já conhece esse jogo? Pode abrir o microfone e falar se já conhece. Já ouviu falar do jogo Xixima? É um jogo do Quênia, é um jogo africano. Sim. Já? A gente conhece aí, tá?
Opa, a gente conhece o jogo Xistima. Então, vamos utilizar o jogo Xistima de maneira híbrida. Vamos fazer ele digital e analógico. E aí, onde eu vou precisar que vocês tenham aquele material lá de vocês, tá? Que é o papel, caneta e as pecinhas, para quem conseguiu. Então, esse aqui é o tabuleiro do Xistima, né? O Xistima, ele tem uma historinha, né? Ele tem uma história que ele é um jogo nativo do Quênia, ele é um jogo de estratégia, ele é um jogo de raciocínio, ele lembra em algumas coisas o jogo da velha, também dessa forma que eu vou passar para vocês, dá para fazer o jogo da velha também. Então, esse aqui é o tabuleiro do Xistima. A história dele é o seguinte, né, e eu sempre gosto de contextualizar as minhas histórias, meus jogos para os alunos, né? Eu não me satisfaço simplesmente passando para os meus alunos assim, vamos fazer esse jogo, que a peça mexe assim, a outra mexe dessa outra forma. Professor, oi. eu saí 2 minutinhos. Vai iniciar o momento prático agora? Já começou. Aí é para desenhar esse Não, ainda não. Vai ser passo a passo. Eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, só estou apresentando o jogo, tá? O desenhar vai ser passo a passo. Tá legal? Obrigada. É a próxima, tá? Então, o Xistima, ele tem uma história que eu gosto de passar para os meus alunos essa contextualização histórica dos jogos, né? Para que eles se envolvam com a cultura. Eu gosto bastante de trabalhar a cultura indígena e a cultura africana, né? Até pelos trabalhos que vocês viram ali que eu apresentei aí durante essa minha carreira acadêmica, vocês percebem isso, né? Você está falando sobre o jogo da onça, sobre o jogo Mancala, né? E o Xistima, ele é um jogo semelhante ao jogo da velha, é um jogo estratégico, tá? Que a história que eu conto para eles é que ali no Quênia, a gente sabe que tem algumas regiões que são regiões desérticas, né? E muitas vezes havia escassez de água. Então você tinha ali duas aldeias cujos lagos foram secando devido a essa situação desértica, e só ficou um último lago, né? O último lago que eles chamavam de Xistima, porque Xistima, na verdade, significa porção de água. Então, aquele lago, ele ficou bem no meio das duas aldeias, e começou a ficar um clima meio tenso, um clima meio bélico, porque era pouca água para muita gente, né? E se uma tribo achasse que a outra estava desperdiçando, poderia dar um conflito. Então, o pessoal começou aquela movimentação, o pessoal começou a pegar, a afiar suas lanças, a amarrar lá seus escudos, e a guerra era iminente. Então, os mais sábios, que são os griots africanos, eles começaram a pensar numa forma de evitar aquela guerra e fazer com que o mais inteligente, não o mais forte, conquistasse o domínio da água. Então, eles vendo as pulgas, que são insetos típicos da África, chamadas pulgas da água, as umbavali, pulando na água, eles tiveram a ideia de fazer um jogo de peças, onde pegaria o mais inteligente de uma aldeia e o mais inteligente da outra aldeia, e aí eles iam jogar esse jogo aqui, que é o Xistima, para saber qual é a tribo que teria o controle sobre a água, não a exclusividade, porque dentro da cultura da filosofia africana, a exclusividade não é algo que pertence, mas simplesmente a questão de controlar, né? Você vai pegar um pouquinho hoje, vai pegar um pouquinho amanhã, para não ficar aquele clima de desconfiança de que alguém estava desperdiçando a água, tá? Então, daí surgiu o jogo Xistima, que eu vou explicar um pouquinho mais como ele funciona mais para frente, tá? Então, vamos aqui, isso que vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Que é um passo, vai estar essa estrutura aqui. Você pode fazer a folha de sulfite A4 deitada, ou seu caderno deitado, vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui. E aí, para frente, aqui tem um passo a passo. Tem ali o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4 e o passo 5. Que aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem junto comigo, tá? Isso aí você vai fazer, não é para vocês fazerem essas 5 figuras. Vocês vão fazer essa aqui, tá? Essa aqui, mas seguindo esses passos. Tá? Então, o primeiro passo é a gente fazer lá a cruz. Estão junto comigo? Só dá um ok se estão junto comigo. Estamos aqui. Ok. Então, beleza. Então, o segundo passo é eu fazer
o xizinho nessa cruz, onde vai ficar o famoso asterisco, né? No passo 3, eu vou colocar um círculo na ponta de cada uma dessas hastes. Perfeito? No passo 4, eu vou fazer uma ligação entre esses círculos. Tá? Vocês percebem ali, ó, tem uma ligação entre esses círculos que eu fiz no passo 3, eles passam a ter uma ligação, então eles ficam interligados. Tem uma pontezinha. E aí, no passo 5, eu vou enumerar no sentido horário de 1 a 8 essas casinhas. A primeira casinha ali, que seria a casinha do meio-dia, né? Ela é a 1, aí depois vem 2, 3, 4, no sentido horário. 5, 6, 7 e 8. Tudo isso é que eu estou passando para vocês, eu fiz com os meus alunos. Estávamos numa aula de Meet, Google Meet, e eles fazendo cada um na sua casa, isso aí. Eu poderia fazer com outro jogo, eu poderia fazer com o jogo da velha, poderia fazer um jogo de trilha, tá? Que aí a gente está fazendo dessa forma aqui, digital, e vamos partir para a forma analógica de jogar. Aí, para partir para o próximo passo, eu preciso só que vocês deem um ok aí, que todo mundo conseguiu fazer, se alguém está com dúvida. Ah, faltou só uma coisa, tá? Desculpa. Tem que preencher o centro ali, ó. Faz um círculo no centro, e aí dá uma escurecida nele, que ele é a porção de água. Fica no centro. Então, você tem um círculo ali no centro, que ele é a porção de água. E aí devemos todos ter essa figura aqui. Ou mais ou menos. Aí todo mundo me dá um ok se chegou até aqui. Quem está fazendo aí? Podem colocar o ok no chat aí, que aí a Luana passa para mim, que vocês estão conseguindo. Pronto, muitos conseguiram já. Beleza. Ok. Então tá. Então chegamos aqui. Então todos têm o seu tabuleiro de Shishman, tá? Aí, então agora a gente vai partir para o próximo passo. Antes da gente jogar, claro que eu tenho que explicar como que é o jogo, tá? Então eu falei para vocês que vocês precisam de 3 peças de uma cor e 3 peças de outra. Que aí você pode improvisar aí da sua casa. Pode fazer um lado 3 feijões e do outro 3 milhos, 3 grãos de milho, 3 pedrinhas de uma cor, 3 pedrinhas de outra. Vou até pegar o meu aqui, que eu nem peguei minhas pedrinhas. Vou pegar aqui minhas pedrinhas. E aí o jogo começa assim, ó. As pedras, elas ficam dispostas assim para começar. Você tem as 3 peças que representam as brancas na casa 6, 7 e 8. As pedras que representam a preta ficam na casa 2, 3 e 4. Tá bom? Então fica dessa forma assim. Esse é o jeito que o jogo começa. Ele é um jogo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que as peças começam nas laterais. A gente está acostumado com jogos que você fica de frente para o adversário, né? Fica assim na lateral. Então, tudo bem até aí? Então, vamos partir para o próximo. Explicada a disposição das peças, eu vou explicar como que funciona a movimentação das peças no jogo. Bom, por exemplo, aqui, ó, eu estou começando com a branca, né? Por uma questão de convenção de que a maioria dos jogos começam com as brancas, mas não é algo do jogo Shishma isso. Então, a movimentação, você pode ir de uma casinha para outra, tá? Seguindo sempre essas trilhas. Você não pode pular peças. Se tiver uma peça numa casinha, você não pode partir para outra casinha pulando essa casinha em que a peça está. Por exemplo, aqui a branca começa indo para o meio. Tá? É possível. Você pode ir e sair do meio a qualquer momento. Assim como ele poderia ter feito uma jogada diferente.
ele poderia ter feito isso aqui, ó. Tá? Então, recapitulando. A branca pode começar com qualquer uma das peças, qualquer uma das 3 peças pode mexer, da branca, desde que a casa que ele vai se mexer esteja livre. Nesse caso aqui, ó, ele pode ir ou para o meio. Então, aqui, a pedra branca da casa 8 foi para o meio, ou a pedra branca da casa 8 foi para a casa 1. Tá? Aí, a próxima jogada é da preta. A preta, a mesma coisa. Aqui, por exemplo, nessa jogada, a preta saiu da casa 2 e foi para o meio. Tá? Tudo bem? A próxima jogada, por exemplo, ó, a branca está ali na casa 1 e a preta está do meio. Se eu quiser jogar com essa pedra da casa 1, ela não poderia vir para a casa 5, porque ela não pode pular uma casa ocupada e o meio está ocupado. Então, você não pode pular. Tá? Você sempre tem que ir para uma casa que está vazia. No caso, por exemplo, a branca que está na casa 1, ela pode ir para a casa 2 ou para a casa 8. Tudo bem? Qual o objetivo do jogo? Então, vamos lá. O objetivo do jogo é você montar 3 peças em sequência, sendo que você tem que ter uma no meio. Você tem que estar dominando a porção de água, como está no exemplo aqui. Ó. A gente tem 3 peças da casa preta, aqui, ó, da casa preta, elas aqui na horizontal, formando 3 peças seguidas com uma no meio. Também é possível fazer 3 na vertical ou 3 seguidas na diagonal, desde que tenha uma no meio. Se fizer aqui, ó, como no começo, ó, aqui tem 3 em sequência, mas não tem uma no meio. Então, não venceu. Para vencer, eu tenho que sair dessa posição e ficar com uma no meio, movimentando as peças, e aí venceu, tá? Ótimo. Então, tá aqui, mais uma vez, só para recapitular o jogo. Tudo bem? E aí, um jogo eu desejo para vocês, a gente vai fazer agora. Só para já sair daqui, esse é um pouquinho da bibliografia que eu utilizei. Qualquer coisa eu passo depois, porque eu vou parar o compartilhamento. E vamos para cá. Ótimo. Então, pode falar. Com licença, aí, qual é mesmo o nome desse jogo? É Shishima. Eu vou escrever aqui no chat. Isso. Aqui, ó. É Shishima. Ou você pode encontrar em alguns lugares também como Shisma, mas aí a pronúncia é mais ou menos a mesma. É Shishima do mesmo jeito, porque na África você tem diferentes, eles têm mais fonética do que nós, né? Eles têm uma linguagem fonética um pouco mais ampla do que nós. E aí vou passar para vocês o seguinte. Então, todo mundo tem pelo menos a maioria tem o seu joguinho aí, conseguiu fazer? Conseguiu? Porque aqui é onde entra o analógico. Por quê? 2 amigos vão jogar e os outros, no seu tabuleiro, conseguem acompanhar o jogo. Porque eles vão falando as peças que eles mexem e a gente consegue ir acompanhando aqui e saber quem está ganhando e quem está perdendo. Perfeito? Tá? Então, quem gostaria de jogar comigo aí, para começar? E depois eu deixo 2 de vocês jogarem. Um voluntário aí. Que conseguiu ter 3 pecinhas. E aí vocês conseguem acompanhar o jogo pelo tabuleiro de vocês. Preciso de um voluntário aí, tenha medo não. Um voluntário para jogar? Bora lá, eu vou. Edneide, vai jogar comigo, né? Isso. Então, Edneide, ó, então, só para lembrar, as peças brancas começam na casa 8, 7 e 6. Tá. As pretas, 2, 3 e 4. Você vai jogar com as pretas ou com as brancas? As pretas.
Tá, tudo bem. Então eu vou jogar primeiro, tá? Tá. Ó, preste atenção como é que funciona a dinâmica do jogo, que os alunos, vocês acompanham o jogo no tabuleiro que vocês têm aí. Então, ó... Quem deu ouro, hein? Tô com fiscal para saber se eu vou roubar no jogo. Não, mas eu tô acompanhando aqui, não tem como. Ó, branca sai da casa 8, vai para casa 1. Beleza. Sua vez. Preta sai da casa 3 para o Rio. Tá. Pode falar o centro, tá bom? Centro. Tá. Branca sai da casa 6, vai para casa 5. Preta sai da casa 2 para a casa 3. Perfeito. Branca sai da casa 1, vai para casa 2. Preta sai do centro para a casa 8. Perfeito. Branca sai da casa 5, vai para o centro. Sacanagem. Atrapalhou minha jogada. Vamos lá. Preta sai da casa 4 para a casa 5. Ótimo. Branca sai da casa 7, vai para a casa 6. Ganhou! Não se preocupa, que eu já estou anos jogando esse jogo, tá bom? Então, pensei nisso. Vou seguir de bode expiatório, porque a pessoa já é experiente na coisa. Pronto, professor. A Edneide perguntou se é do Quênia o jogo. Isso, é do Quênia. Esse jogo é um jogo queniano, tá bom? Massa. Mais alguém gostaria de jogar? Ter essa experiência? Caso não, a gente prossegue. Mais alguém? Eu vou pegar no livro do meu filho, acho que, não sei se estava estudando matemática ou história, agora não lembro. Veio um joguinho também que é semelhante, eu vou só pegar aqui, mas pode dar seguimento aí, depois eu mostro a imagem. Tá ótimo, tá ótimo. Se mais alguém quiser viver o desafio do Xixma aí, pode... Eu só tenho uma dúvida, professor. Ele tem uma estrutura dele que a gente possa estar passando na hora da aula, a gente está passando para o aluno para eles ficarem visualizando as mudanças dele, ainda não. Então, é possível fazer, você fazer a questão de montar, né? Dá para você fazer ele até mesmo no PowerPoint você consegue fazer, dá para fazer isso no PowerPoint. Aí, só que a ideia, eu posso até passar, de repente, numa aula seguinte dessa forma, porque eu percebo pela minha experiência que quando o aluno desenha o tabuleiro, ele tem esse processo de estar desenhando, trabalhando em cima de um tabuleiro que ele confeccionou, que ele trabalhou, eles têm uma assimilação melhor, né? Eles têm uma assimilação melhor do jogo, essa questão dele desenhar o jogo, dele trabalhar as estruturas do jogo. Aí, num segundo momento, eu posso trazer a questão do jogo totalmente virtual, dá para fazer, tá? Inclusive, tem esse jogo aqui, você consegue... tem um jogo parecido com essa estrutura aqui, tem um aplicativo. Você consegue no Play Store ter esse jogo aqui, só que ele não se chama Xixma, porque tem um jogo muito semelhante com ele, que é um jogo de origem europeia, mas ele tem a mesma estrutura. É uma daquelas coisas inexplicáveis que a gente não entende como uma cultura que não teve um contato direto com outra cultura, tem um jogo muito semelhante.
isso acontece, né? Isso acontece, por exemplo, no jogo da onça. O jogo da onça, ele é um jogo aqui da América do Sul, e você tem uma manifestação lá nos países nórdicos muito parecidas. Um jogo chamado o Jogo dos Gansos, que é muito parecido com o jogo da onça, e é uma dessas coisas assim que a gente não entende como que culturas tão distantes e que não tiveram uma relação próxima tem um jogo parecido, mas aí tem esse jogo aqui também, que eu só não estou me recordando o nome, depois eu passo para você pode passar para eles. Tem um aplicativo que tem esse jogo aqui, tá bom? E aí, se ninguém quiser mais, se a Edneide quiser uma revanche também. Esse aqui chama Tesouro Iematato. É do Zimbábue. E aí a mesma lógica, assim, cada jogador tem 3 fichas, e aí o objetivo também vai movendo casa por casa, e o objetivo é fazer uma sequência de 3 na horizontal ou na vertical. Né? Na horizontal ou na vertical. Muito bom, muito bom. Eu acredito que eu já vi esse jogo. Aqui foi meu filho que fez. Show de bola. Então a ideia é essa. Então, de repente, a ideia é pegar, de repente, um jogo desse, cada aluno monta a sua estrutura, para ele entender essa questão das casas, né? Cada um acompanhando no seu jogo, eles conseguem, por exemplo, a ideia aqui também é a questão do ócio, né? Porque você é um espectador ativo. Você é um espectador ativo, né? Se eu simplesmente passar o jogo para lá e 2 estão jogando e os outros assistindo, eles são espectadores passivos. Aqui, como você vai mexendo o tabuleiro, você vai acompanhando o jogo do colega, você é um espectador ativo, você está analisando o que o outro está fazendo, o outro aqui fez um negócio, né? Ele está acompanhando assim, perdeu, mexeu essa aqui, perdeu. Ele fez uma jogada aqui que, entendeu? Então, você está mexendo também com a questão da estratégia de quem está analisando o jogo, porque ele está manipulando, ele não está simplesmente só visualizando, ele está utilizando a coisa tátil, ele está mexendo, então consegue mexer também com esse aspecto dele ser um espectador ativo, não simplesmente um espectador passivo. Então, essa é a ideia. E aí você pode utilizar essa mesma estrutura, eu trouxe o Xixima como exemplo, você poderia ter feito isso no jogo do Zimbábue aí, né? Se você enumerando as casinhas, e aí cada aluno fazendo no seu... você quer fazer mais simples, dá para fazer com o jogo da velha, também dá para fazer com o jogo da velha dessa forma, se quiser ter jogos mais simples, e você pode partir também, conforme for a aceitação dos seus alunos, para jogos mais complexos, dentro disso aí. Tá bom? Então, vocês veem que eu peguei, como eu falei, não é algo novo, eu peguei um jogo milenar, eu peguei uma forma de se jogar baseada nos jogos que se faziam, principalmente no século XIX, que eram os jogos por correspondência, até o início do século XX se trabalhava os jogos por correspondência. Então, eu peguei essa ideia e, diante de um cenário de atualidade que exige criatividade, que exige que você faça coisa diferente, eu trouxe uma nova roupagem para isso que pode desenvolver em outras atividades, tá bom? Então, é o que eu falei para vocês, muitas vezes fazer o novo não significa você realmente fazer algo realmente que nunca foi visto, algo inédito. Fazer o novo não é necessariamente você fazer algo inédito. De repente, fazer o novo é você trazer algo do passado, mas você readaptar essa atividade, né? Como a música que eu trouxe para vocês é uma música antiga, trabalhada na recreação, mas ela é trabalhada de uma forma que se enquadra dentro desse momento que nós estamos precisando, tá bom? E aí, acho que está faltando só 10 minutinhos, né? Tem 2 perguntas, professor. Tá. Acho que eu vou acertar o nome. Gradiziane, ela vai dizendo, bom dia a todos. Professor, temos esse jogo online, você já respondeu. Né, que tem... Depois compartilha, a gente vai botar no celular também. E a Aurenísia, que vem perguntando se esse jogo, professor, é chamado de Ludo também? O Ludo que eu conheço é outro, aqui no Ceará. Mas com esse nome Ludo, ele também é conhecido, não? Então,
Eu também, aqui na nossa região, o Ludo também é outro, né? O Ludo que a gente conhece aqui é aquele jogo com dados, não é isso? Isso, aí você tem que entrar as pecinhas, né? Tem que colocar todas as pecinhas dentro, são 4 espaços coloridos, você tem que colocar as pecinhas todas lá dentro do centro. Aqui no Pernambuco, o nome Ludo se chama Fubica. Fubica? É. Professor... Eu estou vendo se eu acho aqui o jogo. Professor? Oi. Eu sou aqui, Cláudia Soares, eu sou aqui do Aracati, do Ceará. Eu trabalhei esse jogo muito interessante na minha sala. Eu utilizei as caixas de pizza. Foi um trabalho muito significativo com as crianças. Todos participaram. Foi muito bom, viu? Eu já vi esse jogo, inclusive, ser trabalhado da forma humana, né? Dá para você trabalhar também num outro momento, ele abre várias possibilidades para você, né? Igual você falou, trabalhar com a caixa de pizza, é interessante também, e trabalhar ele da forma humana. Já trabalhei ele com bambolês e da forma humana também. Então, ele abre muitas possibilidades, de repente, para não ser uma aula que ela vai se restringir àquele momento que você trouxe o jogo, eles vivenciaram aquilo e acabou. Não, você consegue desenvolver tantas outras coisas dentro dessa mesma atividade, né? E aí, isso é muito legal. Obrigado pela contribuição aí, professora. Tá bom? Mais alguma pergunta? Aline Ramalho perguntou, professor, trouxe nenhum vídeo para nos mostrar? Mas vídeo em qual sentido? É vídeo de jogos, vídeo de atividade? Só saber em relação a que tipo de vídeo. Aline, pode liberar o microfone. Pode falar, Aline. Com essas atividades com um grupo. Pode a Aline abrir o microfone para ela deixar mais claro qual que é, se a Aline está na sala ainda, deixar mais claro qual que é a sua dúvida. Oi, bom dia. Bom dia, Aline, pode falar. Prazer enorme estar aqui. Eu pensei assim, você deu exemplo, o senhor deu o exemplo aí desse trabalho com grupos, né, com os bambolês, com outros materiais, e eu pensei se não tinha algum vídeo para mostrar para a gente, para demonstrar. Vocês vão encontrar no YouTube, essa forma de jogar o Xixima é muito parecida com aquele jogo da Velha Humano, tá? Então, na verdade, é uma estrutura bem parecida que vocês vão encontrar aquele jogo da Velha Humano, que se faz com o bambolê, que o pessoal vai correndo e toma uma posição dentro do jogo da velha. Então, é muito parecida a estrutura. Você trazer essa estrutura do jogo da Velha Humano para o jogo de Xixima, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu posso só compartilhar uma foto aqui? É um jogo dessa lógica do tabuleiro, mas que a criança consegue brincar sozinha. Tá. Né? E aqui eu fiz com a minha filha e meus sobrinhos. Vou compartilhar uma foto aqui, tá? Isso aqui é minha filha. Tá dando para vocês verem? Eu não vejo nada. Tá sim. Compartilhou, Edneide. Pronto. Eu fiz com fita no chão. Aqui a gente tinha copo colorido em casa, mas aí é a mesma coisa, assim, pode ser bolinha de papel, pode ser, desde que tenham 3 cores, né? E aí são 9 casas, o embaralho, aqui a gente fez com vários grupos, então uma criança embaralhava para outra criança, e depois elas têm que mover os copos, fica sempre uma casa vazia, e elas têm que mover o copo para sequenciar as 3 cores, ou na vertical ou na horizontal também, emparelhando as cores, né? Deu para entender? Sim. Vocês estão conseguindo ver a imagem, não? Tá, então estamos sim, Virginia. Ah, pronto. Era só isso.
Deixa eu sair aqui. Lembra um pouco aquele jogo do Cubo Mágico, né? Lembra um pouco o jogo do Cubo Mágico, né? Então, interessante também, muito legal. Tá bom? Então, acho que só para... Eu estava baseado na pergunta aqui da Aline, eu vi um vídeo aqui que não é necessariamente o jeito de se fazer o Shishima humano, mas aí ela está dando um exemplo de como fazer, mas ela está jogando com 2 pessoas, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho, tá, Luana? Dá tempo ainda? Então, vamos lá. Olá, galerinha! Hoje eu trouxe aquele tabuleiro de matéria que realizou nos vídeos anteriores. Eu trouxe ele no chão, tá bom? Você pode adaptar ele desenhado no chão da sua casa ou também fazer com fita, igual eu fiz. Então, para realizar, a gente vai precisar igual o nosso jogo no papel. 3 de um lado e 3 do outro, tá bom? Eu vou ser do time azul e o meu irmão vai ser do time amarelo. Vamos lá. A gente precisa primeiro jogar o Shopping Tour para ver quem vai começar o jogo. Vamos lá. Shopping Tour. Quebrei. Agora deixa eu fazer uma vez cada, tá bom? O Shopping Tour só foi para começar o jogo. Ganhei o jogo! Olha só. Vamos de novo. Vamos dar de novo, hein? Shopping Tour. Like aí no vídeo, espero que vocês se divirtam bastante. Esse é o... Então, são algumas observações ali no jogo, né? Então, você vê que ela não fez as ligações entre os círculos, né? Que não é que está errado, mas visualmente o que ela fez fica um pouco mais complicado de você perceber qual que é a trilha que as peças podem percorrer, né? Não é que está errado, mas é que ela dificulta um pouco visualmente, porque o jogo originalmente é aquele que eu passei para vocês, ela fez uma adaptação. E aí vocês imaginam naquela situação que eu falei do Shishima humano, você fazer 2 fileiras, estafeta, tá? Estafeta, que é semelhante ao do jogo da velha humano, cada um de uma fileira sai uma vez, vai lá no tabuleiro lá na frente e faz uma jogada. Aí volta. Vocês chamam de estafeta também, né? No Nordeste chama estafeta, né? Um macrojogo, né? A gente fala também de macrojogo. Estafeta. Macrojogo. Isso, então a gente podia fazer no sistema de estafeta, o macrojogo, como você falou, que aí a pessoa vai, faz uma jogada, volta para o final da sua fileira, vai o próximo, e assim vai, até uma equipe conseguir fazer o objetivo, que é fazer 3 seguidas com uma no meio. Então a estrutura é mais ou menos essa. O que eles jogaram com 2 ali, eu faria com mais alunos no sistema macro, no sistema de estafeta, tá bom? Só para tirar a dúvida de como seria fazer esse jogo no sistema jogo humano, tá bom? Então, acho que deu horário, né? Deu horário. Vamos lá ao encerramento. O Instituto Nex agradece a presença e a colaboração de nosso palestrante, Helenilson dos Santos, bem como de todos e de todas que abrilhantaram essa nossa atividade com a sua presença. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, e que todos tenham um ótimo dia, né? A gente está iniciando aí, e muito feliz, agradecendo o professor, as contribuições, assim, já tá... É muito interessante esses ateliês, porque a gente já, de certa forma, a gente já coloca nas nossas aulas, né? A gente já acaba, transforma, como é que eu posso fazer, como é que eu... Então, assim, muitíssimo obrigada. Eu, como professora de Educação Física da área também, acredito que todos que estejam aqui, o pessoal contribuiu com outras atividades também, a gente agradece, muito legal, muito rica essa apresentação.
né, essa palestra do professor Alenilson, a gente fica muito grata. E já vamos partir para a próxima apresentação, né? Meu próximo ateliê lúdico. Obrigada, professor. Eu agradeço, gente. Quem quiser lá no YouTube, tem o canal Professor Ele Santos e no Instagram, santos.ele, tá bom? Muito obrigado. Tchau, professor. Obrigado, Luana. Muito obrigado, tá?